Você já parou para pensar que cada desafio que você enfrenta, cada medo que sente, cada dúvida que surge não é por acaso? Que mesmo quando tudo parece dar errado, existe uma força invisível alinhando sua vida para algo maior? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada profunda de fé, ação e propósito, inspirada nas palavras de Napoleon Hill, para mostrar que tudo converge para o seu bem. Prepare-se para refletir sobre sua mente, suas escolhas e o poder que você tem de transformar obstáculos em oportunidades. E antes de começarmos, quero que você faça uma coisa. Inscreva-se no canal, porque juntos vamos explorar como despertar a força interior que move montanhas. Deixe o seu like para que mais pessoas possam sentir essa energia de transformação. E comente abaixo. Qual é o maior desafio que você quer transformar hoje? Agora respire fundo, abra sua mente e o coração e venha comigo nessa jornada de descoberta, coragem e grandeza. Porque acredite, o universo está conspirando a seu favor. E tudo o que você precisa fazer é dar o próximo passo. Desde muito cedo, Alexandre sempre carregou consigo uma inquietação. Uma sensação de que havia mais na vida do que os limites que via ao seu redor. Enquanto outras crianças aceitavam a realidade como ela se apresentava, ele se perguntava: e se tudo fosse diferente? E se houvesse um caminho que ninguém ainda enxergou? Foi nessa busca incessante que ele descobriu o poder da crença. Alexandre percebeu que cada pensamento não era apenas uma ideia passageira, mas uma força viva, capaz de moldar seu destino. Cada emoção que nutria, cada intenção silenciosa que lançava ao universo, tinha eco. Ele começou a perceber que o mundo externo era apenas um reflexo do que se passava em sua mente. Pergunta para refletir. Você está alimentando crenças que te fortalecem ou te limitam? Durante meses, ele se sentava diante do espelho todas as manhãs e repetia com convicção: eu acredito que tudo converge para o meu bem. No início, soava estranho. O medo e a dúvida insistiam em interromper a prática. Mas Alexandre lembrou das palavras de Napoleon Hill. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A fé de Alexandre não era passiva. Ele aprendeu que esperar não era suficiente. A verdadeira fé exige ação. Cada passo que dava, mesmo pequeno, era guiado por uma certeza silenciosa. O caminho se revelaria. Cada fracasso se tornava um sinal. Cada obstáculo, uma oportunidade de reafirmar sua crença. Ao longo de suas jornadas solitárias, enfrentando dúvidas, olhares céticos e situações que testavam sua resistência, Alexandre compreendeu algo transformador. Acreditar não muda apenas o mundo à sua volta, muda quem você é por dentro. E quando a mente se alinha com uma crença inabalável, o universo começa a conspirar de maneiras que ninguém mais poderia imaginar. A afirmação poderosa: eu acredito que tudo converge para o meu bem. Depois de descobrir o poder da crença, Alexandre começou a perceber algo que mudaria para sempre a maneira como enxergava o mundo. O universo não era uma força distante ou indiferente. Ele era um aliado silencioso, esperando que ele reconhecesse a conexão. Cada desafio que surgia não era um castigo, mas um sinal, um ajuste sutil que o empurrava para a direção certa. Ele lembrou-se de uma manhã fria, sentado sozinho em um banco de praça, observando as folhas caírem lentamente. A vida parecia difícil naquele dia. Os negócios que tentava iniciar não decolavam e a incerteza sussurrava em seus ouvidos: talvez você não consiga. Mas Alexandre respirou fundo, fechou os olhos e disse a si mesmo: o universo está conspirando a meu favor, mesmo quando não posso ver o resultado agora. A pergunta provocante: você está vendo obstáculos ou oportunidades? Com o tempo, ele percebeu padrões surpreendentes.
Portas que pareciam fechadas se abriam de maneiras inesperadas. Encontros casuais com pessoas influentes se tornavam pontos de virada, e ideias surgiam de lugares que ele jamais imaginara. Cada evento, cada coincidência, cada dificuldade começava a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que ele ainda não via por completo. Alexandre compreendeu a lição mais profunda. O universo responde à clareza da mente e à intensidade da fé. Ele começou a escrever diariamente em seu diário, anotando cada intenção, cada desejo e cada passo que tomava. Com isso, não apenas observava as respostas, mas também aprendia a agir com discernimento, sabendo que cada ação era parte de um grande plano. Hill ensinava que não devemos esperar passivamente que oportunidades cheguem. Devemos criá-las. Alexandre passou a cultivar a coragem de agir, mesmo sem garantias, entendendo que cada movimento, cada tentativa era uma conversa com o universo. Ele se perguntava frequentemente: o que posso fazer hoje que meus medos dizem ser impossível? E então tomava uma ação decidida, mesmo que pequena, afirmação poderosa: o universo está conspirando a meu favor. Houve momentos de solidão. Caminhando por ruas desertas à noite, enfrentando ventos cortantes e pensamentos sombrios, Alexandre sentiu o peso da dúvida. Mas foi nesse silêncio que ele percebeu a verdade mais profunda. Os maiores aliados são invisíveis, e a mente é a chave para enxergá-los. Cada dificuldade, cada fracasso temporário era apenas uma forma do universo redirecioná-lo para algo maior. Ele aprendeu a celebrar as pequenas vitórias, os sinais sutis que a maioria das pessoas ignoraria. Um telefonema inesperado, um conselho valioso ou até mesmo um fracasso que evitava um caminho perigoso. Cada detalhe se tornou parte da tapeçaria de sua vida, e a confiança de que tudo convergia para seu bem se fortalecia a cada dia. Alexandre se lembrava das palavras de Hill: não há tal coisa como um fracasso permanente. Todo aparente revés é uma oportunidade para o crescimento. Assim, ele começou a enxergar o mundo não como um lugar de obstáculos, mas como um terreno fértil, onde cada desafio era uma semente de progresso e cada dificuldade uma oportunidade de transformação. Pergunta reflexiva: você está permitindo que as circunstâncias decidam seu destino? Ou está vendo os sinais que o universo coloca à sua frente? Em silêncio, Alexandre prometeu a si mesmo que jamais deixaria que o medo ou a dúvida dominassem suas ações. Ele sabia que a vida não precisava ser compreendida totalmente para ser confiável. O que importava era a fé firme, a ação persistente e a consciência de que, mesmo quando parecia que tudo dava errado, cada evento estava, na verdade, conspirando para seu bem mais elevado. O sol ainda não havia surgido quando Alexandre se levantou naquela manhã. A cidade estava silenciosa, exceto pelo som distante de passos apressados e o eco dos primeiros transportes começando seu trajeto. Para muitos, aquele era apenas mais um dia, mas para Alexandre, cada amanhecer carregava uma promessa silenciosa. O momento de agir é sempre agora. Ele se lembrava de quantas vezes esperou sinais, esperou o mundo se alinhar, e quantas oportunidades haviam escapado por sua hesitação. Cada vez que a dúvida surgia, ele sentia um peso no peito, como se o universo estivesse dizendo: você está pronto, mas só se agir agora. Mas foi assim que Alexandre aprendeu que a ação imediata não é apenas coragem, é disciplina. É transformar a incerteza em movimento, mesmo quando a visão do futuro está turva. Certa manhã, decidiu que iria transformar uma ideia que carregava há meses em realidade. Era um projeto arriscado, um empreendimento que poucos acreditariam, mas Alexandre sentia em cada fibra de seu ser que era o passo certo. Ele começou escrevendo sozinho em uma sala pequena, luz fraca, iluminando pilhas de papéis que pareciam não ter fim.
Cada palavra escrita era uma semente, cada planejamento, um mapa invisível de onde ele queria chegar. No entanto, a determinação de Alexandre não foi linear. Houve dias em que tudo parecia conspirar contra ele. O computador travava, os contatos que deveriam ajudá-lo não respondiam, e a solidão apertava como uma pressão constante. Mas ele descobriu algo que mudaria sua visão para sempre. A ação verdadeira não é aquela que só produz resultados imediatos, mas aquela que mantém a consistência, que resiste à frustração e se recusa a ceder diante de obstáculos aparentes. Ele começou a caminhar sozinho por ruas desertas para clarear a mente, cada passo marcado por pensamentos intensos sobre propósito, possibilidades e responsabilidades. Observava as pessoas ao redor, vidas correndo em rotinas previsíveis e se perguntava: será que elas sabem que podem escolher o que querem criar ou apenas aceitam o que lhes é dado? Essa reflexão o impulsionava a agir com mais intensidade, a não permitir que o medo da rejeição ou do fracasso atrasasse seu movimento. Às vezes, ao retornar para seu pequeno apartamento, Alexandre encontrava apenas o silêncio e o vazio da noite. Mas mesmo ali, ele percebia algo fundamental. A ação verdadeira nasce do compromisso com si mesmo. Não precisava de aprovação. Não precisava de aplausos. O que importava era a integridade com seu próprio propósito, a coragem de se levantar, planejar e tentar novamente, mesmo quando ninguém observava. Em uma dessas noites de vigília, enquanto revisava anotações e rascunhos, ele percebeu que cada momento de hesitação havia sido um teste, cada obstáculo, uma oportunidade de fortalecer sua mente. Alexandre compreendeu que determinação não era sobre nunca falhar, mas sobre continuar apesar das falhas. Ele percebeu que a vida recompensava aqueles que ousavam se mover, que ousavam agir com clareza e intenção, mesmo quando não havia garantias. O que Alexandre fez a seguir não foi grandioso em aparência, mas enorme em significado. Começou a implementar pequenas ações diárias, cada uma direcionada para seu objetivo maior. Enviar uma mensagem, ligar para um contato, revisar uma estratégia, ajustar uma ideia. Cada detalhe importava. Ele entendeu que a grandeza não surge de gestos espetaculares isolados, mas da soma de decisões consistentes, tomadas com coragem e fé silenciosa. E enquanto os dias se transformavam em semanas, Alexandre começou a perceber que sua ação imediata estava criando movimento em sua própria vida. Pequenas portas se abriam onde antes havia barreiras. Ideias que pareciam impossíveis encontravam caminhos inesperados. Ele se lembrava das palavras de Hill, que, embora nunca ditas diretamente a ele, pareciam sussurradas em sua própria experiência. O universo responde àqueles que se atrevem a agir. Mesmo nos momentos em que sentia o peso do mundo sobre os ombros, Alexandre não recuava. Sabia que determinação não era a ausência de dificuldade, mas sim a capacidade de persistir, de continuar mesmo quando tudo dentro de si implorava por desistência. Ele começou a perceber a profundidade do aprendizado. O verdadeiro sucesso não era apenas a conquista externa, mas a transformação interna que a ação constante e intencional trazia à mente e ao caráter. Cada passo dado, cada decisão tomada, mesmo que mínima, reforçava uma verdade simples. O movimento cria clareza, a ação gera oportunidade e o compromisso inabalável com seus objetivos transforma a vida de formas que ninguém, nem ele mesmo, poderia prever. Alexandre caminhava, trabalhava, refletia e agia, cada dia mais consciente de que a vida recompensa aqueles que se atrevem a não esperar, mas a construir. Naquela manhã, enquanto o sol finalmente despontava no horizonte, Alexandre sentiu algo que não podia ser descrito apenas como satisfação.
Era a sensação de estar alinhado, de estar em harmonia com o fluxo da vida. Ele compreendeu que cada instante de ação, cada decisão tomada com coragem era parte de um plano maior, invisível, mas presente. E nesse silêncio, ele percebeu que nada na vida tem mais poder do que o compromisso absoluto com o próprio propósito, sustentado pela fé silenciosa e pela ação constante. O tempo começou a se estender de maneira quase palpável para Alexandre. Cada dia parecia trazer consigo um desafio novo, não apenas externo, mas interno. Havia momentos em que a exaustão ameaçava dominá-lo. Noites em que o silêncio do apartamento se tornava ensurdecedor e o peso da responsabilidade se tornava quase insuportável. Mas foi exatamente nesse espaço de solidão que Alexandre descobriu a verdadeira força da persistência. Ele lembrava-se de uma tarde fria, sentando-se na pequena varanda de seu apartamento, observando o céu cinzento se misturar com a fumaça distante da cidade. A mente estava cansada de tantas tentativas e aparentes fracassos, e a pergunta que mais o assombrava era: será que tudo isso vale mesmo a pena? Será que estou no caminho certo? Mas então, algo dentro dele respondeu, silencioso, firme. A persistência não se mede em resultados imediatos, mas na capacidade de continuar quando ninguém mais acredita, inclusive você mesmo. Alexandre começou a perceber que a verdadeira batalha não estava no mundo lá fora, mas dentro de si. Cada fracasso temporário, cada porta fechada, cada desapontamento humano se tornava um espelho de sua própria resistência. A dificuldade servia como um teste silencioso. Você quer desistir porque é difícil ou quer vencer porque sabe que pode? Ele passou semanas a fio, mergulhado em projetos que pareciam não avançar. Alguns dias recebia respostas negativas, contatos ignoravam suas mensagens, ideias que ele acreditava serem inovadoras eram rejeitadas. Mas ao invés de permitir que esses acontecimentos minassem seu espírito, Alexandre os observava como lições silenciosas. Cada obstáculo oferecia um insight oculto, uma oportunidade de ajustar, recalibrar, repensar. Ele aprendeu que persistência não é teimosia cega, mas uma combinação de paciência, observação e ação inteligente. Certa noite, após uma sequência de tentativas frustradas, Alexandre decidiu caminhar pela cidade para clarear a mente. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas por lâmpadas amarelas e reflexos de vitrines fechadas. Ele observava os prédios altos, os becos silenciosos e sentia uma estranha sensação de conexão com tudo ao seu redor. Cada passo era acompanhado por reflexões profundas sobre sua própria vida. As escolhas feitas, as oportunidades perdidas, os medos enfrentados. E ao final dessa caminhada, sentiu uma clareza inédita. O verdadeiro valor da persistência está em nunca perder o compromisso consigo mesmo, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. Ele começou a criar rituais silenciosos para reforçar essa disciplina interna. Antes de dormir, revisava mentalmente cada pequeno progresso do dia, cada tentativa, cada ajuste feito. E embora não houvesse aplausos, reconhecimento público ou recompensas imediatas, ele sentia algo mais profundo, a certeza de que estava construindo algo duradouro, algo que nasceria de sua própria determinação, não da aprovação alheia. Alexandre também percebeu que a persistência silenciosa fortalecia sua mente de formas inesperadas. Ele se tornava menos reativo às críticas, menos suscetível ao medo e mais capaz de focar no que realmente importava. Cada dificuldade enfrentada se transformava em um degrau invisível, elevando-o para um patamar mais alto de clareza, autocontrole e resistência. E então, houve um dia em que um pequeno resultado finalmente surgiu. Não era grandioso, não era espetacular,
mas era a primeira evidência concreta de que sua persistência estava criando movimento. Um contato respondeu positivamente a uma proposta. Uma ideia que parecia perdida ganhou atenção inesperada. Mas Alexandre não se permitiu ser tomado pelo orgulho ou pela euforia. Ele sabia que aquilo era apenas um fragmento do caminho, uma confirmação de que o esforço constante e silencioso estava surtindo efeito. Foi nesse processo de persistência silenciosa que Alexandre aprendeu a verdadeira lição de Napoleon Hill, que o sucesso não é resultado de sorte ou talento isolado, mas da capacidade de resistir, de agir, de continuar quando tudo parece impossível. Ele começou a perceber que o mundo recompensa aqueles que não desistem, não porque merecem de imediato, mas porque desenvolvem força interna suficiente para reconhecer e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Alexandre continuava sozinho, mas agora carregava uma confiança inabalável. Sabia que cada passo dado com paciência e coragem estava construindo a base sólida de sua vida. Ele compreendeu que, mesmo que ninguém estivesse assistindo, o esforço constante, silencioso e determinado moldava não apenas seu futuro, mas sua própria mente, caráter e destino. E naquela solidão que antes parecia pesada, Alexandre encontrou algo precioso, a paz de saber que sua persistência era inquebrável, silenciosa, mas poderosa. Ele estava aprendendo a arte de confiar no processo, de manter-se firme quando tudo ao redor parecia incerto, e de perceber que a vitória verdadeira nasce do compromisso interno, do esforço contínuo e da coragem de continuar, mesmo quando ninguém acredita. Alexandre acordou cedo, antes que o primeiro raio de sol tocasse a cidade, e sentiu novamente aquela inquietação silenciosa dentro de si. Mas desta vez era diferente. Não era ansiedade ou dúvida, era uma sensação profunda de que estava prestes a descobrir algo essencial, algo que mudaria para sempre sua compreensão de prosperidade e sucesso. Ele percebeu que riqueza não era apenas dinheiro, poder ou status. Era, acima de tudo, uma condição da mente e do espírito. Enquanto caminhava pelas ruas ainda vazias, observava os trabalhadores que já começavam seus afazeres, comerciantes abrindo as portas de suas lojas e motoristas enfrentando o trânsito matinal. Ele se perguntou por que tantos pareciam presos em uma rotina sem propósito, correndo atrás de recompensas externas, sem perceber que o verdadeiro tesouro estava dentro deles. Alexandre havia aprendido que a mente, quando direcionada com clareza, fé e disciplina, era capaz de criar realidades que pareciam impossíveis para os outros. Ele começou a refletir sobre todas as pequenas escolhas que havia feito até ali. Cada passo de coragem, cada noite de estudo, cada momento de persistência silenciosa. Tudo isso, pensou ele, tinha sido um investimento, não financeiro, mas mental. Cada tentativa, cada erro, cada fracasso aparente havia moldado sua percepção da vida, expandido sua capacidade de enxergar oportunidades e treinado sua mente para reconhecer valor onde outros só viam obstáculos. Alexandre se lembrou das palavras de Hill, que ecoavam em sua mente com uma força silenciosa. Que riqueza verdadeira não é reflexo do que se possui, mas do que se é. Ele percebeu que a prosperidade começa na clareza de propósito, na força de pensamento e na capacidade de transformar desafios em aprendizado. Assim, começou a escrever suas ideias, projetos e visões, não com a expectativa de retorno imediato, mas como um exercício de treinamento mental, uma forma de alinhar sua mente com aquilo que desejava criar no mundo. Ao longo do dia, ele encontrou momentos de reflexão profunda,
Sentado em um banco de parque, observando o vento mover as folhas, percebeu que a riqueza não estava apenas nas posses, mas na liberdade de pensar, de criar, de agir com consciência. Ele pensou em pessoas que conhecia, algumas afortunadas externamente, mas pobres internamente, e entendeu que grande parte da humanidade confundia sucesso com sorte ou privilégios, sem perceber que o verdadeiro poder estava em cultivar a mente, nutrir crenças positivas e manter um foco inabalável. Alexandre decidiu experimentar algo. Passou a tratar cada desafio como um teste de sua própria mente. Cada dificuldade financeira, cada obstáculo inesperado, cada crítica era agora encarada como oportunidade para fortalecer sua perspectiva. Ele começou a escrever não apenas ideias de negócios, mas também seus medos, frustrações e inseguranças, transformando-os em mapas mentais que lhe mostravam caminhos que antes não conseguia enxergar. A cada página escrita, sentia a mente se expandindo, a visão se clareando, e uma sensação de abundância crescente emergia de dentro, silenciosa, mas poderosa. Foi nesse processo que Alexandre começou a perceber padrões sutis. Oportunidades surgiam quando sua mente estava calma e focada. Coincidências positivas aconteciam quando ele direcionava seus pensamentos com clareza. E as soluções para problemas que antes pareciam insolúveis se apresentavam de forma inesperada. Ele entendeu que riqueza, antes de se manifestar no mundo externo, precisava nascer no interior, na disciplina mental, na fé silenciosa e na determinação de agir mesmo sem garantias. Certa tarde, ao revisitar um antigo projeto que havia abandonado meses antes, ele percebeu algo extraordinário. O projeto, que antes parecia sem futuro, agora fazia sentido à luz de todas as experiências que tinha acumulado. Cada erro anterior agora se revelava como uma lição valiosa, cada dificuldade, uma ponte para algo maior. Alexandre compreendeu que a riqueza mental havia transformado sua percepção. Aquilo que antes era visto como fracasso, agora era parte de um caminho inevitável, que o conduzia ao sucesso que estava construindo silenciosamente. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, Alexandre sentiu algo que nunca havia sentido antes. A certeza de que a vida recompensa aqueles que cultivam a mente, treinam a disciplina e permanecem fiéis ao próprio propósito. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não é medida pelo que se acumula, mas pelo quanto se cresce internamente a cada desafio, a cada ação, a cada momento de reflexão profunda. Naquela noite, sentado em silêncio, Alexandre percebeu algo que se tornaria um princípio central em sua vida. O mundo externo é apenas um reflexo daquilo que se constrói internamente. Cada oportunidade, cada avanço, cada conquista que viria no futuro não seria fruto do acaso, mas da persistência silenciosa, da clareza de pensamento e da capacidade de transformar a mente em um campo fértil, capaz de gerar abundância real, duradoura e profunda. E assim, Alexandre aprendeu que a verdadeira riqueza não se encontra nos cofres, mas na mente. Que o poder de transformar a vida reside na força de pensamento, na coragem de agir e na capacidade de manter foco e fé, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A mente se tornou o seu maior tesouro, e a cada dia ele cultivava esse tesouro com disciplina, paciência e a certeza silenciosa de que estava no caminho certo. Alexandre acordou naquela manhã, sentindo um peso que parecia pressionar seus ombros contra o chão. O silêncio do apartamento parecia amplificar cada pensamento, cada hesitação. Nos últimos meses, ele havia conquistado pequenos avanços, mas a dúvida surgia silenciosa, sorrateira, como uma sombra que se alonga com o pôr do sol. E se eu não conseguir? E se tudo isso for em vão? As perguntas ecoavam dentro dele, insistentes,
quase sufocantes. Mas Alexandre aprendeu algo crucial. O medo não é sinal de fraqueza, mas um teste silencioso da determinação. Ele sabia que evitar o medo significaria permanecer preso, enquanto enfrentá-lo era a única forma de crescer. Então, vestiu um casaco pesado, saiu para caminhar e permitiu que a cidade fria e adormecida o envolvesse. Cada passo ressoava em seu peito. E ele percebeu que o medo não era inimigo, mas um companheiro inevitável na jornada de quem busca algo maior. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, Alexandre lembrou-se de momentos em que o medo quase o fez desistir. O primeiro projeto que fracassou, as oportunidades perdidas, os contatos que nunca retornaram. Mas agora ele sentia algo diferente. Uma clareza silenciosa que lhe dizia que cada desafio enfrentado havia sido parte de sua preparação para algo maior. Ele começou a perceber que a dúvida surge justamente quando estamos prestes a avançar para o próximo nível, como se o universo testasse a profundidade de nossa fé e coragem. Durante horas, Alexandre percorreu ruas e praças, refletindo sobre cada decisão, cada passo, cada momento em que quase cedeu. Ele percebeu que o medo é uma força neutra. Ele pode paralisar ou impulsionar, dependendo da escolha que fazemos. E foi nesse momento de lucidez que Alexandre decidiu não fugir. Ele decidiu enfrentar o medo, não como um obstáculo a ser eliminado, mas como um sinal de que estava avançando além do conhecido, além do confortável, rumo ao que realmente desejava. Ele voltou para casa determinado a trabalhar, apesar do peso emocional. Sentou-se diante do computador, revisando seus projetos, ajustando estratégias, testando novas ideias. E pela primeira vez percebeu que cada hesitação anterior havia sido uma oportunidade de aprender mais sobre si mesmo, de conhecer melhor sua própria mente e de desenvolver resiliência. Alexandre compreendeu que o verdadeiro inimigo não era o fracasso ou a rejeição, mas a inação causada pelo medo. Em uma noite particularmente difícil, quando tudo parecia confuso e sem direção, Alexandre fez algo que mudou profundamente sua perspectiva. Ele fechou os olhos, respirou fundo e se permitiu sentir o medo por completo. Não como algo a ser ignorado, mas como um indicador de crescimento iminente. Ao fazer isso, percebeu que o medo se transformava em clareza, a dúvida em questionamento construtivo e a tensão em energia direcionada. Ele começou a entender que enfrentar o medo de frente com consciência é o que distingue aqueles que permanecem estáticos daqueles que realmente avançam. As semanas seguintes foram um teste constante. Projetos que antes eram simples se tornaram complexos, contatos importantes demoravam a responder, e Alexandre enfrentava a solidão de maneira intensa. Mas ele já não se sentia impotente. Cada desafio era agora interpretado como um convite silencioso. Seja maior que o medo. Haja apesar da dúvida. Confie na força que já existe em você. Ele passou a caminhar diariamente à noite, refletindo sobre cada dificuldade, observando a cidade adormecida e conversando silenciosamente consigo mesmo. Cada pensamento negativo era examinado, questionado e transformado em estratégia ou aprendizado. Alexandre começou a perceber que o medo só tem poder quando o ignoramos ou o reprimimos. Quando encarado com atenção e coragem, ele se transforma em combustível, energia pura que impulsiona a ação e fortalece a mente. Um dia, após uma sequência de desafios aparentemente insuperáveis, Alexandre conseguiu concretizar algo que vinha sendo planejado há meses. Mas a vitória não veio apenas do resultado externo. Veio da superação interna. Ele percebeu que, ao enfrentar seus medos e dúvidas, havia adquirido algo que nenhum sucesso material poderia proporcionar: autoconfiança profunda, clareza de propósito e a convicção de que podia seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia impossível. Alexandre entendeu que cada passo dado, cada desafio enfrentado com coragem silenciosa, o aproximava do que realmente buscava.
Ele percebeu que a dúvida e o medo não eram sinais de incapacidade, mas indicadores de que estava prestes a entrar em territórios maiores que exigiam força interna e resiliência. E nesse entendimento, Alexandre encontrou não apenas coragem, mas uma paz profunda, a certeza de que, por mais que o mundo parecesse incerto, sua mente e sua determinação eram inquebráveis. E assim, entre o silêncio da noite e os primeiros raios de sol da manhã, Alexandre continuou sua jornada, consciente de que superar o medo e a dúvida não é um evento único, mas um processo contínuo. Cada desafio enfrentado, cada incerteza abraçada, era uma pedra colocada na fundação de sua vida, sólida, resistente e inabalável, pronta para sustentar os maiores sonhos que ainda estavam por vir. Com o passar do tempo, Alexandre começou a perceber algo que transformaria sua maneira de enxergar o mundo. A vida não era um conjunto aleatório de acontecimentos, mas um fluxo silencioso e ordenado, onde cada pensamento, cada sentimento e cada ação geravam consequências sutis, que se manifestavam de formas que a maioria das pessoas jamais notaria. Ele chamou essa força interna de a lei da atração em movimento, o princípio invisível que alinhava sua mente com os resultados que ele desejava alcançar. No início, eram pequenos sinais que chamavam sua atenção. Um contato respondendo de forma inesperada a uma mensagem, uma sugestão vinda de uma pessoa completamente desconhecida, um problema que se resolvia de maneira improvável. Cada evento parecia coincidência, mas Alexandre começou a notar um padrão. Esses acidentes só aconteciam quando sua mente estava focada, clara e positiva. Ele começou a se perguntar: e se o universo realmente refletir aquilo que eu emano? E se tudo que eu envio retorna multiplicado? Enquanto caminhava sozinho por ruas estreitas da cidade, Alexandre refletia sobre o poder de seus pensamentos. Ele percebeu que muitos de seus antigos medos haviam desaparecido justamente porque ele havia mudado a forma de pensar. Ao invés de focar na escassez, passou a direcionar a atenção para soluções, oportunidades e aprendizado. Cada situação desafiadora, antes encarada como ameaça, agora era vista como ponto de convergência de forças que o empurravam para frente, para algo maior do que ele podia imaginar. Certa manhã, ele recebeu um telefonema inesperado. Uma pessoa que ele jamais imaginara influente se interessou por uma ideia que ele havia enviado meses antes. O projeto, que antes parecia condenado ao fracasso, agora tinha potencial real de prosperar. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele percebeu que seu foco, sua persistência silenciosa e a clareza de suas intenções haviam criado uma frequência que o mundo externo estava começando a responder. Cada detalhe de sua ação, cada esforço mental, estava finalmente sendo refletido no mundo real. Ao longo dos dias seguintes, Alexandre começou a testar conscientemente esse princípio. Ele notava como pensamentos negativos, dúvidas e receios bloqueavam oportunidades, enquanto a concentração em soluções, na fé e na visão clara de seus objetivos atraía possibilidades. Ele estudava cada reação sua, cada coincidência que surgia, e entendia que nada era fruto do acaso. O mundo respondia à mente disciplinada, ao coração firme e à clareza do propósito. Houve momentos de dúvida, é claro. Nem todas as experiências eram positivas imediatamente. Mas Alexandre percebeu que até os desafios aparentemente negativos eram parte do fluxo natural da lei da atração. Uma situação que parecia desfavorável, muitas vezes continha elementos invisíveis que o levavam a uma solução ainda melhor, a conexões que ele jamais teria buscado conscientemente. A vida, ele compreendeu, é mestre em organizar oportunidades de formas que a mente humana muitas vezes não entende à primeira vista. Ele começou a observar padrões ainda mais sutis. Como pessoas que ele precisava conhecer apareciam nos momentos certos.
Como informações cruciais surgiam quando ele mais precisava e como ideias que antes pareciam perdidas encontravam aplicação inesperada. Alexandre percebeu que seu papel não era controlar todos os acontecimentos, mas manter a mente alinhada com seus objetivos, cultivar pensamentos coerentes com seus desejos e agir com coragem silenciosa. Em uma tarde quente de verão, ele caminhava por uma rua movimentada quando algo chamou sua atenção. Uma livraria antiga, escondida entre prédios modernos, quase invisível. Sem saber exatamente por quê, entrou. Folheando livros empoeirados, encontrou um volume raro sobre estratégias de negócios e crescimento pessoal que havia procurado em vão por meses. Ele compreendeu que, muitas vezes, o universo cria caminhos invisíveis e coloca as oportunidades diante daqueles que estão atentos, preparados e dispostos a agir. Alexandre passou a documentar cada uma dessas experiências, construindo um diário detalhado de sinais, coincidências e avanços. Ele começou a perceber que a lei da atração não era mágica, mas uma consequência natural do alinhamento entre mente, ação e intenção. Cada pensamento disciplinado, cada esforço consciente, cada passo dado com propósito, era como lançar sementes que germinavam silenciosamente no campo da realidade. E assim, enquanto os meses se transformavam em anos, Alexandre começou a sentir que estava vivendo em um fluxo constante, onde suas decisões conscientes, combinadas com a persistência e o foco, criavam uma rede invisível de oportunidades e realizações. Ele percebeu que o verdadeiro poder da atração não estava apenas em receber, mas em transformar a própria mente em um ímã de possibilidades. Cada vez que ele olhava para trás, para os dias de medo e dúvida, Alexandre via claramente o quanto cada desafio havia sido necessário. O que antes parecia caos, agora se revelava como uma série de ajustes precisos do universo, convergindo silenciosamente para o seu bem. Ele compreendeu que a lei da atração em movimento não apenas guiava sua vida para oportunidades externas, mas transformava sua mente, fortalecendo sua confiança, clareza e capacidade de ação. E enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo a cidade de tons dourados, Alexandre caminhava sozinho, consciente de que havia aprendido algo que poucos entendem. O universo responde, mas apenas a mente disciplinada, a visão clara e a persistência silenciosa. Ele não precisava forçar nada, bastava permanecer firme, atento e determinado. Cada coincidência, cada oportunidade, cada encontro fortuito era apenas o reflexo natural de uma mente em harmonia com seus objetivos. À medida que Alexandre avançava em sua jornada, ele começou a perceber que a vida não era apenas sobre superar desafios, acumular conhecimento ou conquistar pequenas vitórias. Havia algo maior, mais profundo, algo invisível que movia cada passo que dava: o propósito. Ele percebeu que muitas pessoas vivem dias inteiros sem nunca tocar essa força silenciosa que dá sentido a cada esforço, a cada decisão, a cada dificuldade. Certa manhã, enquanto caminhava pela cidade antes do nascer do sol, Alexandre observava a rotina silenciosa de trabalhadores, comerciantes e estudantes. Ele notou como muitos pareciam presos a uma rotina mecânica, vivendo sem paixão, sem sentido real. Essa visão provocava nele uma inquietação silenciosa. E se a maior riqueza de um homem não estiver nas posses, mas no impacto que cria, na vida que transforma, na contribuição que deixa para o mundo? Alexandre começou a refletir profundamente sobre sua própria trajetória. Cada fracasso, cada tentativa, cada obstáculo que enfrentara nos últimos anos tinha sido um teste, um ajuste invisível do universo, preparando-o para compreender algo maior. Ele compreendeu
que o propósito não é algo que se encontra de forma aleatória, é algo que se descobre gradualmente através da ação, da reflexão e da persistência silenciosa diante das dificuldades. Durante dias, Alexandre se isolou em um pequeno quarto de hotel fora da cidade, buscando clareza. Sem distrações, sem ruídos, apenas ele e seus pensamentos. Ele revisitou cada experiência, cada escolha, cada momento de medo ou dúvida que havia enfrentado. E lentamente percebeu padrões que antes passavam despercebidos. Os momentos em que sentiu verdadeira alegria, as situações em que sentiu profundo engajamento, as ações que fizeram seu coração vibrar. Tudo isso indicava o caminho de seu propósito. Em uma noite particularmente silenciosa, ele se sentou à beira de um lago, a água refletindo as estrelas acima, e teve uma percepção clara. O propósito não é algo imposto ou determinado externamente. É a força que surge quando mente, coração e ação estão alinhados. É aquilo que faz o tempo desaparecer, que transforma cada desafio em aprendizado, cada dificuldade em oportunidade. Alexandre percebeu que seu propósito estava intimamente ligado a inspirar, guiar e transformar vidas, a criar algo que transcendesse a si mesmo. Mas descobrir o propósito não significava que o caminho seria fácil. Pelo contrário, a cada tentativa de implementar ações alinhadas ao seu propósito, Alexandre enfrentava resistência, críticas de pessoas próximas, dúvidas internas que surgiam nos momentos mais inesperados e situações externas que pareciam testar sua determinação a cada passo. No entanto, ele percebeu que essa resistência era necessária, como se o universo quisesse garantir que apenas a convicção verdadeira, aquela que nasce da alma e não do ego, fosse capaz de sustentar a jornada até o fim. Ele começou a agir com ainda mais consciência. Cada projeto que desenvolvia, cada mensagem que transmitia, cada decisão tomada, passou a ser filtrada por uma única pergunta silenciosa. Isso está alinhado ao meu propósito mais profundo? Ou estou apenas reagindo ao que o mundo espera de mim? Essa disciplina mental e emocional transformou cada pequeno gesto em um ato de construção de significado, e cada desafio passou a ser encarado não como obstáculo, mas como oportunidade de reafirmar seu propósito. Ao longo das semanas seguintes, Alexandre começou a notar mudanças sutis, mas poderosas. Pessoas que compartilhavam de sua visão surgiam inesperadamente em seu caminho. Oportunidades que antes pareciam impossíveis, agora apareciam de forma orgânica. Cada ação que ele tomava alinhada ao propósito parecia amplificar sua energia e foco, criando um efeito dominó que transformava desafios em avanços, dificuldades em aprendizado e dúvidas em clareza. Houve dias de profunda solidão, é claro. Dias em que se sentia pequeno diante da magnitude do que desejava realizar. Dias em que questionava se seria capaz de influenciar ou transformar algo real no mundo. Mas foi nesses momentos que Alexandre descobriu a força silenciosa do propósito. Ele não depende de validação externa, não exige reconhecimento imediato. Ele existe como uma bússola interna, uma força que guia cada pensamento, cada ação, cada decisão, independentemente das circunstâncias externas. Durante esse período, Alexandre também percebeu que o propósito transforma a percepção do tempo. Antes, os dias pareciam longos e pesados, cheios de incerteza e ansiedade. Agora, cada momento, mesmo os mais simples, parecia carregar um peso de significado. Ele aprendeu a valorizar não apenas os grandes acontecimentos, mas também os pequenos passos, uma conversa inspiradora, uma ideia anotada, uma tentativa silenciosa de melhorar algo. Tudo contribuía para a construção de algo maior, algo que transcenderia sua própria existência. Uma noite, sentado em frente a uma lareira, refletindo sobre sua jornada até ali,
Alexandre percebeu que havia passado anos buscando respostas fora de si, esperando sinais, aprovação e oportunidades externas. Mas o verdadeiro caminho sempre esteve dentro dele. Cada desafio, cada medo superado, cada momento de persistência silenciosa havia preparado o terreno para que ele encontrasse clareza, alinhamento e propósito. E pela primeira vez, sentiu uma sensação profunda de paz e convicção. Não importava o que acontecesse no mundo externo, ele estava seguindo o caminho certo. Alexandre também compreendeu que a força do propósito não apenas direciona a ação, mas transforma a pessoa que o segue. Ele se tornou mais paciente, mais resiliente, mais atento aos detalhes da vida e mais capaz de reconhecer oportunidades escondidas. Cada desafio enfrentado com propósito não era apenas um passo para a realização externa, mas uma oportunidade de crescimento interno, de evolução pessoal, de transformação silenciosa e profunda. E assim, enquanto o céu noturno se espalhava acima dele, repleto de estrelas, Alexandre sentiu que finalmente havia tocado a essência daquilo que buscava por tanto tempo. O propósito não é um destino, mas uma jornada contínua de alinhamento entre mente, coração e ação. Cada passo, cada decisão e cada desafio se torna significativo quando movido por essa força invisível, silenciosa, mas poderosa. E nesse entendimento profundo, Alexandre percebeu que estava pronto para avançar ainda mais, enfrentar novos desafios e transformar não apenas sua própria vida, mas o mundo ao seu redor, guiado por algo que nenhuma circunstância externa poderia abalar, a força silenciosa e inabalável do propósito. Alexandre acordou com a sensação de que havia algo em sua mente que precisava ser examinado mais profundamente. Não era uma urgência externa, não era pressão de resultados ou de projetos, mas um chamado silencioso para olhar para dentro, para encarar quem realmente era. Nos últimos anos, ele havia conquistado pequenas vitórias, aprendido sobre persistência, propósito e alinhamento mental. Mas ainda havia uma camada mais profunda que exigia coragem. Enfrentar a si mesmo sem filtros, sem justificativas, sem desculpas. Ele se sentou sozinho em seu quarto, rodeado de papéis, livros e cadernos, e começou a refletir sobre cada momento de sua vida. Os erros, as hesitações, os sonhos abandonados, os sucessos que surgiram inesperadamente. Cada memória era analisada com cuidado, cada decisão antiga questionada, cada emoção sentida novamente. E aos poucos, Alexandre percebeu que grande parte de seus medos não eram reais, mas construções mentais que ele havia nutrido sem perceber. Durante horas, ele revisitava momentos de rejeição, fracasso e solidão. Lembrava-se do sentimento de inadequação quando uma ideia era rejeitada, da dúvida que sentiu ao tentar algo novo, da vergonha silenciosa diante de suas próprias limitações. Mas, ao invés de se punir, Alexandre começou a enxergar tudo como sinais valiosos, indicadores do que precisava ser ajustado, compreendido e transformado. Ele percebeu que cada sensação de incapacidade era, na verdade, uma oportunidade de crescimento, uma chance de se tornar mais consciente, mais resiliente, mais forte. A reflexão profunda o levou a confrontar uma verdade incômoda. Por muito tempo, ele havia buscado aprovação externa, tentando moldar sua vida de acordo com o que outros esperavam. Cada tentativa de agradar, cada medo de errar, cada hesitação silenciosa havia atrasado sua jornada. Mas agora, sentado em silêncio, Alexandre sentiu a clareza de que a verdadeira transformação não vem de fora. Ela começa no interior, na honestidade consigo mesmo e na coragem de encarar cada aspecto de sua mente, cada sombra, cada talento, cada potencial oculto. Ele começou a escrever sem parar, registrando pensamentos, sentimentos e insights.
Cada frase se tornava um espelho, refletindo não apenas suas falhas, mas também suas forças. Alexandre percebeu que grande parte da transformação pessoal acontece quando se toma consciência de padrões antigos e se decide conscientemente criar novos. Ele revisitou decisões passadas e entendeu que cada erro era, na verdade, uma peça essencial de seu aprendizado, moldando sua mente e preparando-o para oportunidades futuras. Houve momentos de desconforto intenso. Algumas lembranças dolorosas vieram à tona, emoções reprimidas que haviam sido ignoradas por anos. Mas Alexandre decidiu enfrentá-las, permitindo-se sentir completamente. Ele percebeu que evitar o desconforto apenas adia a transformação. Encará-lo é o que permite que a mente se liberte, que o espírito se fortaleça e que a vida comece a fluir de maneira alinhada ao verdadeiro eu. À medida que os dias passavam, a autorreflexão se tornou um ritual constante. Alexandre não apenas analisava falhas, mas também celebrava conquistas silenciosas, reconhecia talentos que antes ignorava e identificava hábitos que precisavam ser modificados. Ele começou a perceber que a transformação pessoal é uma combinação de coragem, honestidade e disciplina interna, um processo contínuo de lapidação mental e emocional. Um ponto crucial desse processo foi reconhecer suas próprias limitações sem julgamento. Alexandre entendeu que aceitar que certas fraquezas existem não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Ele também descobriu talentos escondidos, habilidades intuitivas, criatividade, capacidade de adaptação, que floresciam apenas quando a mente estava clara e focada. Essa consciência aumentou sua confiança silenciosa, a certeza de que podia agir de forma mais assertiva e estratégica, aproveitando suas forças naturais e trabalhando nas áreas que precisavam de aprimoramento. Com o tempo, Alexandre começou a perceber que cada momento de reflexão profunda influenciava diretamente suas decisões externas. Projetos que antes pareciam complexos, agora eram abordados com clareza. Relações interpessoais se tornaram mais conscientes, pois ele entendia melhor seus próprios padrões emocionais e comportamentais. E mais importante, ele começou a sentir uma harmonia interna que antes não conhecia, uma sensação de alinhamento entre quem ele era e o que desejava criar no mundo. Em uma noite particularmente silenciosa, olhando para o céu estrelado, Alexandre teve uma revelação profunda. Toda transformação verdadeira acontece no interior. Todo sucesso, riqueza e realização externa são reflexos dessa evolução interna. O mundo não muda primeiro, a mente muda primeiro. E ao perceber isso, ele sentiu uma força silenciosa crescendo dentro de si. A certeza de que estava pronto para o próximo estágio de sua jornada, mais consciente, mais alinhado e mais preparado para transformar não apenas sua própria vida, mas também a realidade ao seu redor. A partir daquele momento, Alexandre começou a agir com ainda mais propósito. Cada projeto, cada decisão e cada interação passou a ser filtrada através da lente da reflexão contínua. Ele não mais reagia impulsivamente, mas agia com consciência, aprendendo a reconhecer padrões, a antecipar desafios e a alinhar suas ações com sua visão mais profunda. Cada passo se tornava mais seguro, mais firme e mais conectado com a vida que ele realmente desejava criar. E assim, enquanto a noite avançava e a cidade permanecia silenciosa, Alexandre compreendeu que a verdadeira transformação não é um evento isolado, mas um processo contínuo de autorreflexão, coragem e alinhamento interno. Cada desafio externo se tornava uma oportunidade de aprofundar a compreensão de si mesmo. E cada conquista externa refletia a força silenciosa que agora habitava sua mente, preparada para criar possibilidades ilimitadas.
O sol ainda não havia surgido quando Alexandre abriu os olhos naquela manhã, mas pela primeira vez ele não sentiu pressa, nem ansiedade, nem dúvida. Havia uma calma silenciosa que preenchia cada fibra de seu corpo, uma sensação de alinhamento profundo com tudo ao seu redor. Ele percebeu que após anos de persistência, reflexão, coragem e aprendizado, estava vivendo algo que muitos apenas buscam por toda a vida. Uma existência conectada com seu verdadeiro propósito, sua mente clara e seu coração em paz. Cada passo até ali havia sido necessário. Cada medo enfrentado, cada dúvida superada, cada fracasso transformado em aprendizado, cada noite de solidão, cada desafio que parecia insuperável, tudo havia se somado para construir uma base sólida que agora sustentava sua vida. Alexandre compreendeu que a grandeza não surge da sorte, nem da oportunidade, mas da soma silenciosa de ações consistentes, da disciplina interna e do compromisso inabalável com o próprio destino. Enquanto caminhava pela cidade, observando o movimento da manhã, Alexandre percebeu o poder invisível da vida que havia aprendido a cultivar. A capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos, de transformar desafios em aprendizado, de atrair circunstâncias favoráveis através da clareza de pensamento e da determinação firme. Ele viu comerciantes abrindo lojas, trabalhadores iniciando seus dias, estudantes correndo para escolas e sentiu que cada um carregava seu próprio potencial adormecido, pronto para ser despertado por aqueles que tivessem coragem de agir com propósito. Houve um momento, sentado em um banco próximo a uma praça, que Alexandre percebeu algo profundo. A verdadeira grandeza não reside apenas em conquistas externas, mas na capacidade de transformar a si mesmo e inspirar o mundo ao redor. Ele lembrava-se de todos os momentos em que esteve sozinho, enfrentando o medo, a dúvida e a solidão, e compreendeu que essas experiências haviam moldado não apenas sua mente, mas também seu caráter. Ele se tornou resiliente, estratégico, paciente e, acima de tudo, consciente de que cada ação tem impacto, cada pensamento cria efeito e cada escolha molda o futuro. O alinhamento interno que Alexandre havia alcançado trouxe algo ainda mais poderoso: a capacidade de agir com total presença, sem se dispersar em preocupações irrelevantes, sem ser escravo da ansiedade ou da aprovação alheia. Ele percebeu que cada desafio agora era enfrentado com clareza, cada decisão tomada com foco e cada oportunidade aproveitada com confiança. A vida, que antes parecia caótica, agora fluía em padrões sutis, como se cada coincidência, cada encontro e cada situação estivessem sincronizados com a sua própria energia interior. Durante semanas, Alexandre dedicou-se a projetos que antes pareciam impossíveis, mas desta vez ele os conduziu de maneira diferente. Cada ação era guiada não pela urgência, nem pela expectativa externa, mas pelo alinhamento profundo com seu propósito e pela compreensão de que a persistência silenciosa, a reflexão consciente e a coragem de enfrentar desafios internos eram a verdadeira fonte de resultados extraordinários. Ele começou a perceber que a prosperidade e o sucesso não são apenas consequências externas, mas manifestações naturais de uma mente disciplinada, focada e conectada com a própria essência. Em um desses dias, Alexandre foi convidado a compartilhar sua experiência com outras pessoas. Ele sentiu algo profundo ao perceber que, ao relatar sua jornada, inspirava aqueles que ainda estavam perdidos em dúvidas, medos e hesitações. Percebeu que a grandeza não se limita à própria vida, mas se expande quando é compartilhada, quando a sabedoria adquirida serve para iluminar o caminho de outros. Ele começou a entender que a verdadeira prosperidade inclui não apenas conquistas materiais,
mas também a capacidade de gerar impacto positivo no mundo. Enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido, Alexandre teve uma visão clara do poder do alinhamento completo. Mente, propósito, ação e espiritualidade trabalham juntos para criar resultados extraordinários. Ele percebeu que não se tratava de controlar tudo ao redor, mas de dominar a própria mente, manter clareza de visão e agir com coragem, fé e integridade. Cada passo dado, mesmo silencioso, mesmo humilde, era parte de uma construção maior, que se revelava de forma consistente para aqueles que persistem, que observam e que não desistem. No silêncio daquela manhã, Alexandre finalmente compreendeu que cada obstáculo enfrentado, cada medo superado, cada desafio transformado em aprendizado havia sido essencial. Ele havia aprendido a verdadeira lei da vida. A grandeza não é concedida, é cultivada. Não depende do mundo, mas da mente e do espírito que enfrentam as adversidades com coragem, constância e propósito. Ele sentiu uma sensação de paz absoluta, combinada com energia vibrante, como se estivesse preparado para qualquer desafio que a vida apresentasse. À tarde, Alexandre caminhou até uma praça movimentada, observando crianças brincando, pessoas conversando e vendedores oferecendo seus produtos. Ele percebeu que a vida estava cheia de pequenas oportunidades de aprendizado, de manifestação de generosidade e de expressão do propósito. Cada interação se tornou consciente, cada ação mais intencional. Ele sentiu que agora podia criar, inspirar e impactar de maneira consistente, porque havia aprendido a grande lição que poucos entendem, que a verdadeira grandeza surge da harmonia entre mente, ação e propósito. Enquanto o dia chegava ao fim, Alexandre refletiu sobre toda a sua jornada, desde o medo silencioso, a persistência silenciosa, a descoberta do propósito, a autorreflexão profunda, até a compreensão da lei da atração em movimento. Ele entendeu que a vida é, essencialmente, um processo contínuo de crescimento interior, que cada experiência, positiva ou negativa, serve para fortalecer a mente, expandir a consciência e preparar o terreno para realizações ainda maiores. E, finalmente, ao olhar para o horizonte onde o céu se encontrava com a cidade, Alexandre sentiu uma certeza absoluta. Ele havia encontrado o alinhamento com a grandeza. A vida não precisava ser perfeita, mas estava em harmonia. O mundo externo refletia a disciplina, a clareza e a força interna que ele havia cultivado ao longo dos anos. Cada passo dado com intenção, cada desafio enfrentado com coragem, cada reflexão silenciosa e cada ação persistente haviam criado algo que ninguém poderia tirar dele. Uma mente focada, um propósito claro e uma vida alinhada com sua própria grandeza. Naquele momento, Alexandre compreendeu uma última verdade profunda. A verdadeira riqueza, o verdadeiro sucesso e a verdadeira realização não estão em conquistas isoladas, mas na harmonia completa entre mente, coração e ação. Quando cada pensamento é consciente, cada passo é intencional e cada desafio é transformado em aprendizado, a vida se torna não apenas produtiva, mas extraordinária. Ele sorriu silenciosamente, sentindo que havia finalmente alcançado não apenas resultados, mas sabedoria, equilíbrio e um profundo sentido de realização. E assim termina a jornada de Alexandre, não como um ponto final, mas como um estado contínuo de alinhamento, crescimento e grandeza, mostrando que a verdadeira transformação acontece quando coragem, fé, propósito e ação se encontram em perfeita harmonia. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas a verdade é que a sua história está apenas começando. Cada desafio que você enfrenta, cada medo que supera, cada passo silencioso em direção ao seu propósito é uma prova de que tudo converge para o seu bem.
A vida responde àqueles que persistem, àqueles que acreditam, àqueles que agem com coragem e fé inabalável. Lembre-se, a grandeza não é um destino, é um alinhamento diário entre mente, coração e ação. Cada pensamento positivo, cada decisão consciente, cada esforço constante é um tijolo na construção da sua própria vida extraordinária. Não espere que o mundo te recompense. Crie sua própria recompensa. Transforme cada obstáculo em aprendizado e caminhe sempre na direção do que você nasceu para ser. Se hoje você sentiu algo dentro do peito, se uma centelha de esperança ou inspiração se acendeu, não deixe que ela se apague. Tome-a, carregue-a e transforme-a em ação. O universo está esperando que você mova o primeiro passo, que acredite no seu poder, que faça acontecer. Agora eu quero ouvir você. Qual foi o insight que mais tocou seu coração nesta história? Deixe nos comentários, compartilhe sua reflexão, sua vitória ou seu próximo passo. E se este vídeo tocou sua alma, clique em curtir, para que mais pessoas possam sentir essa energia de transformação. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque juntos vamos continuar essa jornada de fé, propósito e ação, rumo à sua própria grandeza, dia após dia. Lembre-se sempre, você é capaz, você é merecedor e tudo converge para o seu bem.